O sol caía em um vermelho intenso sobre o deserto, tingindo de sangue as areias ressequidas e as rochas afiadas. O vento carregava o cheiro da terra quente e da pólvora recente. O cowboy avançava a galope, o cavalo levantando nuvens de poeira por onde passavam. Seus olhos azuis, endurecidos pelo tempo e pelos combates, varriam cada detalhe da paisagem. Ele perseguia os vestígios de uma quadrilha de ladrões que havia atacado uma diligência nas proximidades, e sua determinação era tão firme quanto o aço de seu revólver na cintura. De repente, ele percebeu algo estranho em rastros interrompidos, pegadas humanas misturadas com o pó seco, como se alguém tivesse sido arrastado ou capturado às pressas. O cowboy freou o cavalo abruptamente, a poeira envolvendo sua silhueta, e estudou o terreno. Um silêncio pesado preenchia o deserto, apenas o vento quebrava a monotonia com um sussurro frio. Ele sabia que aquele tipo de quietude nunca trazia boas notícias. Seguindo os vestígios com cautela, aproximou-se de uma depressão na terra, onde arbustos ressequidos e pedras formavam uma espécie de esconderijo natural. Ali, encontrou a cena que fez seu coração apertar, apesar de seu costume em lidar com a violência. Uma jovem mulher apache estava caída, encostada em uma rocha, o corpo marcado por cortes e hematomas, respiração irregular. Ela não tinha força para se mover e o olhar, fixo no horizonte, refletia o medo absoluto e não havia esperança, apenas a expectativa da morte. O cowboy desmontou, mantendo a mão próxima ao revólver, mas não num gesto agressivo, era mais precaução do que ameaça. Ele se aproximou lentamente, falando em tom baixo e controlado, como se o mínimo som pudesse quebrar aquele frágil equilíbrio entre a vida e a morte. Ei, calma, e eu não vou te machucar. Ela levantou os olhos, negros e vivos, e por um instante a fúria se misturou ao terror. Seu corpo tremia, e cada respiração parecia uma batalha. A jovem não confiava nele, e com razão. Para ela, qualquer estranho poderia significar a morte. O cowboy percebeu que qualquer movimento brusco poderia ser fatal, tanto para ela quanto para ele. Por favor, me deixe, e eles vão me pegar, e sua voz era baixa, quase um sussurro carregado de dor e resignação. O cowboy franziu o senho. Ele conhecia aquele tipo de desespero, já havia visto muitos, mas nunca tão profundo. Ele precisaria agir rápido. Olhou ao redor e notou que rastros recentes indicavam que os inimigos ainda não estavam longe. A captura poderia ser iminente. Com o coração acelerado, ele tomou uma decisão instintiva. Eu não vou deixar que eles te alcancem, disse firmemente, estendendo a mão, mas sem tocar nela. Confie em mim, só por um momento. Ela recuou, mas seus joelhos cederam, e o corpo arqueou contra a rocha. A desconfiança era palpável, mas a morte iminente a obrigava a considerar qualquer possibilidade. Entre o medo e a esperança, hesitou. O cowboy percebeu e deu um passo cauteloso para perto, mantendo o olhar fixo no dela. Eu disse que não vou te machucar. Eu sou o único aqui que pode ajudá-la agora. Ela respirou fundo, o peito subindo e descendo de forma irregular. A dor estava estampada em cada linha de seu rosto jovem. Apesar de tudo, havia uma dignidade silenciosa naquela mulher, apesar de ferida, sua postura, ainda que curvada pela exaustão, carregava uma espécie de desafio. Ela não estava completamente quebrada. Então, um ruído atrás deles os fez se virar simultaneamente, o som de cavalos, passos pesados e o farfalhar seco de botas na areia. Os inimigos estavam mais próximos do que se poderia imaginar. O cowboy olhou para a mulher, que agora entendia que não havia tempo para dúvidas. Ele precisava agir, e rápido. Com movimentos precisos, ergueu-a nos braços. Ela tentou resistir, um impulso de medo instintivo, mas a força dele e a urgência da situação a impediram de lutar. Cada segundo contava. O cowboy montou no cavalo com ela nos braços, os inimigos já começando a surgir entre as pedras e arbustos, montando seus próprios cavalos com pressa. O vento cortava o deserto como lâminas afiadas enquanto cavalgavam. A mulher segurava-se firme, não de afeto, mas de pura sobrevivência. Seus olhos encontraram os dele por um breve instante, e nesse olhar havia uma mistura de medo, descrença e algo que ele não conseguia identificar, e talvez gratidão,
talvez esperança. Os disparos começaram, estalos secos de armas de fogo ecoando pelo deserto. O cowboy inclinou o corpo, protegendo-a com sua própria silhueta, devolvendo tiros quando necessário. Cada bala era um lembrete de que a morte estava sempre à espreita, mas ele não recuaria. Ele nunca recuava. Finalmente, após uma corrida desesperada, ele encontrou uma depressão mais profunda entre as rochas, onde poderia se esconder temporariamente. O coração dele batia forte, mas havia um fio de alívio. A mulher estava viva, ao menos por enquanto. Ele abaixou cuidadosamente ao chão, observando cada reação, cada respiração irregular. Está segura, por enquanto. Disse, com a voz baixa, mas firme. Eu não vou deixar que eles te machuquem. Ela não respondeu imediatamente. Apenas olhou, olhos ainda cheios de terror, mas agora com uma pitada de curiosidade. Talvez fosse a primeira vez em dias que alguém falava com ela sem intenção de matá-la ou vendê-la. O cowboy percebeu o quão frágil era a confiança dela, e o peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros. Enquanto o sol se punha por trás das montanhas distantes, tingindo o céu de laranja e vermelho escuro, os dois permaneceram ali, imóveis, respirando o mesmo ar pesado de deserto e medo. A tensão entre eles era quase palpável, uma linha tênue entre sobrevivência e desastre. Mas algo havia mudado, e a conexão silenciosa que começava a se formar entre o Salvador e a mulher que esperava a morte. Ele sabia que aquela noite seria apenas o começo de algo muito mais perigoso e intenso. O deserto ainda guardava muitos segredos, e a sobrevivência dependia de cada decisão, de cada movimento. Mas, pela primeira vez em dias, ele sentiu uma centelha de determinação que ia além da caçada, proteger aquela mulher custasse o que custasse, até o último suspiro. E naquele instante, sob o céu sangrento do deserto, o cowboy e a mulher Apache estavam ligados pelo medo, pelo destino e por algo que nenhum nem outro ainda compreendia totalmente. A noite caiu como um manto pesado sobre o deserto, tingindo de azul profundo o horizonte que, ainda há poucas horas, estava em chamas com o pôr do sol. O cowboy avançava a galope, segurando firme a jovem mulher Apache nos braços. Cada movimento do cavalo levantava nuvens de poeira que se espalhavam como névoa no ar frio da noite. Ele podia sentir cada respiração irregular dela, cada batida acelerada do coração dela contra seu peito, e isso só aumentava sua determinação. Os rastros do deserto não mentiam, e mais atrás, os caçadores de recompensas haviam percebido sua fuga. Cavalos roncavam, cascos ecoando sobre a areia dura, e a cada instante o som de tiros rasgava o ar. Ele inclinou-se levemente, protegendo-a enquanto disparava algumas vezes com a mão livre, mantendo os inimigos à distância. Cada bala era calculada, cada movimento medido. Não podia se dar ao luxo de errar. A mulher, ainda tremendo, observava cada gesto dele. A princípio, sua desconfiança era intensa, quase palpável. Mas, conforme sentia o peso da mão firme sobre a dela ou a firmeza com que ele conduzia o cavalo, algo começou a mudar dentro dela. Era uma sensação estranha em alguém que a protegia, que não buscava tirar vantagem ou feri-la, mas que arriscava a própria vida por ela. E mesmo com o medo pulsando em suas veias, ela começou a perceber coragem e dignidade naquele homem solitário. "Segure e firme!" gritou ele, enquanto desviava do tiro que zunia perigosamente perto. Ela agarrou-se à sua cintura, sentindo o calor de seu corpo e o poder silencioso de sua presença. O vento cortava a noite fria, arrancando pequenos gritos de dor de sua garganta quando o cavalo tropeçava em pedras soltas, mas ele nunca desacelerava. Cada segundo era uma dança entre a vida e a morte, e ambos sabiam disso. O deserto se tornou um labirinto de sombras e silêncios, quebrados apenas pelo som dos cascos e do aço reluzente de armas em movimento. Ele encontrou uma depressão natural entre dunas e rochas, tentando ganhar terreno, enquanto avaliava o melhor caminho para despistar os perseguidores. Cada curva, cada salto do cavalo era uma aposta contra o destino. "Quem são eles?" Ela finalmente conseguiu sussurrar, a voz trêmula, mas firme o suficiente para ser ouvida por ele. Ele não respondeu imediatamente. Olhou para trás, vendo os cavalos inimigos recortados contra a lua crescente,
e depois voltou o olhar para ela. Nos olhos da mulher, havia algo que lembrava fogo e cinzas e medo, sim, mas também resistência, sobrevivência. Caçadores de recompensas. Querem dinheiro pelo meu pescoço e pelo seu. Disse ele finalmente, com a voz baixa, porém firme. Mas não vão te alcançar enquanto eu puder impedir. Ela assentiu, sem palavras. Não precisava. O perigo falava mais alto que qualquer conversa. Ela sabia que, naquele momento, confiar nele era a única chance de sobreviver. E algo em seu interior começou a se acender, uma centelha de esperança que há dias não sentia. De repente, um disparo atravessou o ar, raspando o ombro do cavalo. A criatura relinchou, cambaleando, e o cowboy segurou firme as rédeas, ajustando a posição da mulher para que ambos permanecessem seguros. Outro tiro veio, agora mais próximo. Ele puxou a arma e atirou de volta, acertando um dos perseguidores que caiu do cavalo, gritando de dor. O deserto tornou-se um cenário de caos e adrenalina, uma corrida desesperada entre vida e morte. Mas mesmo nesse momento de pavor, o cowboy não pôde deixar de notar a força que emanava da mulher. Ela respirava fundo, firme nos joelhos apesar de estar machucada, mantendo os olhos fixos no caminho à frente, sem permitir que o terror a dominasse completamente. Você é corajosa. Disse ele entre tiros e galopes, quase como uma observação, mas também como um reconhecimento. Ela não respondeu de imediato. Apenas lançou um olhar rápido, quase um lampejo de desafio, antes de voltar a se agarrar a ele. Ela sabia que precisava daquilo, daquele homem e de sua força, mas também havia algo em seu espírito que se recusava a quebrar-se completamente, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. O cowboy seguiu por um desfiladeiro estreito, onde as rochas formavam paredes altas, oferecendo alguma proteção contra os tiros inimigos. O som das balas ecoava, fazendo a terra vibrar sob seus cascos. Ele inclinou-se para a frente, respirando fundo, cada músculo tenso, concentrado em manter ambos vivos. Cada movimento era vital, cada decisão poderia significar sobrevivência ou morte. Finalmente, encontraram um ponto seguro em uma pequena depressão entre duas rochas grandes, onde poderiam se esconder temporariamente. Ele desmontou com cuidado, mantendo a mão no revólver e posicionando a mulher atrás de uma rocha para protegê-la. Ela estava exausta, ferida, mas viva. Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e o alívio momentâneo de tê-la protegido. Está bem agora, por enquanto. Disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Mas precisamos continuar, eles não vão desistir. Ela olhou para ele, olhos ainda brilhando de medo, mas com algo novo, e reconhecimento silencioso de sua coragem e proteção. Pela primeira vez, parecia que ela estava começando a confiar nele, ainda que timidamente. O cowboy percebeu que aquela confiança era frágil e poderia se quebrar facilmente, mas era um começo. A noite avançava e o frio do deserto começava a envolver ambos. O vento carregava consigo o cheiro da terra e da pólvora, lembrando-os de que estavam vivos, mas apenas por um fio. E naquele fio tênue, a proximidade forçada começava a criar uma ligação silenciosa. Não era amor ainda, não era afeição, mas era confiança e uma centelha que poderia crescer diante de tantas adversidades. Enquanto observava o céu estrelado, o cowboy sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma necessidade real de proteger alguém além de si mesmo. Não importava o perigo, não importava os inimigos. Ele faria o que fosse preciso para mantê-la viva. E, na escuridão do deserto, com o vento frio cortando suas roupas e o som distante de perseguição, ambos entenderam algo essencial: a vida podia ser cruel, impiedosa e cheia de perigos, mas naquele momento, enquanto compartilhavam aquele fio de esperança, eles ainda tinham uma chance de sobreviver. O deserto era vasto, impiedoso e mortal, mas ele e a mulher Apache agora estavam unidos pelo mesmo objetivo: o sobreviver, custasse o que custasse, até que o sol nascesse novamente sobre aquela terra árida e ensanguentada. O sol nascente tingia a floresta de dourado, espalhando faixas de luz através das árvores altas e estreitas. O cowboy cavalgava lentamente ao longo do riacho cristalino, sentindo a umidade e o cheiro da água fresca depois de dias de deserto seco e poeirento.
A jovem mulher Apache, ainda ferida e exausta, mantinha-se sentada atrás dele, segurando-se firmemente a cintura dele, o corpo marcado pelos hematomas e cortes da perseguição da noite anterior. Após horas de deslocamento silencioso, ele encontrou uma cabana isolada, feita de troncos rústicos, escondida por arbustos e árvores densas. O lugar parecia abandonado, mas sólido o suficiente para oferecer abrigo temporário. Ele desmontou o cavalo com cuidado, ajudando a mulher a descer, apoiando seu peso sem palavras. A proximidade entre eles ainda era tensa, marcada pelo medo, pela desconfiança e por uma confiança crescente, lenta e cautelosa. Aqui estaremos seguros por enquanto, disse ele, olhando ao redor, avaliando possíveis pontos de vigilância. Mas não é permanente. Precisamos nos mover quando anoitecer novamente. Ela apenas assentiu, sentindo o chão sob os pés pela primeira vez em horas. O frio matinal fazia-a tremer, mas não apenas pelo clima. Havia uma vulnerabilidade que ainda não queria revelar completamente, e ele respeitou isso, observando seus movimentos com cuidado. Dentro da cabana, ele a ajudou a se sentar em um banco improvisado. Tirou de sua mochila alguns curativos, água e alimentos secos. Ele se ajoelhou diante dela, examinando os ferimentos com precisão e cuidado. Cada toque era medido, tentando não provocar dor desnecessária. Vai doer um pouco, avisou ele, quando começou a limpar um corte profundo no braço dela. Ela fechou os olhos, respirando fundo, enquanto sentia o toque firme e cuidadoso. A dor física era intensa, mas havia algo reconfortante na presença dele, algo que ela não conseguia explicar completamente. Ela ainda desconfiava dele, mas a gentileza e a determinação dele falavam mais alto que suas suspeitas. Enquanto cuidava dos ferimentos, o cowboy percebeu que o silêncio poderia se tornar pesado demais. Precisava quebrar a tensão, mas com cuidado. Não precisamos falar, disse ele. Mas se quiser, pode me contar um pouco de você. Só um pouco. Ela hesitou, olhando para o chão, evitando o contato visual. O medo de ser julgada, ou de revelar algo que pudesse ser usado contra ela, era forte. Mas a necessidade de desabafar também crescia. Finalmente, ela suspirou, a voz baixa, quase um sussurro. Minha família não está mais comigo. Mas sobrevivi. Sobrevivi a coisas que ninguém deveria ver. Ele manteve os olhos fixos nela, atento, mas sem pressionar. Cada palavra dela carregava dor, perda e sobrevivência, elementos que não poderiam ser ignorados. Eu sei o que é perder tudo, disse ele finalmente, a voz rouca e firme. Mas sobrevivência não é fraqueza. É coragem. E você tem isso. Ela olhou para ele, surpresa. A observação não era piedade, nem julgamento, era reconhecimento. Ela não estava acostumada a ver homens que a enxergassem como alguém com força própria, alguém digno de respeito apesar das feridas e da dor. A conversa tornou-se mais lenta, fragmentada. Ela falava de massacres que presenciou, da destruição de sua aldeia, da perda da família, de como aprendeu a se mover em silêncio, a caçar, a sobreviver. Cada relato era doloroso, mas ele escutava, absorvendo cada detalhe, sem interrupções, oferecendo apenas o espaço seguro para que ela falasse. Enquanto isso, o cowboy preparava uma pequena refeição. Acendeu um fogo com habilidade, garantindo que a fumaça não traísse a localização deles, e aqueceu a água para que ela pudesse beber. O aroma de pão tostado e carne seca encheu a cabana, misturando-se com o cheiro da madeira queimada e da terra úmida. Era simples, mas reconfortante. Ela aceitou a comida, ainda desconfiada, mas faminta. Comer foi um gesto de sobrevivência, mas também de confiança silenciosa. Cada mordida parecia uma afirmação de que, naquele momento, ela estava segura o suficiente para permitir-se algum conforto. O cowboy observava cada gesto dela. Ele sentiu um respeito crescente, uma admiração silenciosa. Ela era jovem, mas cada cicatriz, cada movimento calculado, contava histórias de resistência que poucos homens de sua experiência poderiam compreender. E, no fundo, ele sabia que aquela ligação estava se formando não apenas pela necessidade de sobrevivência, mas pela compreensão mútua da dor e da coragem.
Quando a refeição terminou, a mulher se recostou contra a parede da cabana, respirando fundo. Nunca pensei que alguém pudesse me ajudar sem querer algo em troca. Disse ela finalmente, a voz carregada de emoção contida. Ele franziu o senho, olhando para o fogo, como se refletisse sobre o peso das palavras dela. A vida é dura. Mas nem todos os homens são iguais. Respondeu ele, simples, direto. E nem todas as mulheres são frágeis. Ela sorriu levemente, quase sem perceber, uma expressão tão pequena que poderia ser facilmente perdida na penumbra da cabana. Mas para ele, aquele sorriso era uma vitória silenciosa, um sinal de que ela começava a confiar nele, mesmo que ainda hesitante. A noite avançava, e o vento frio penetrava pelas frestas da cabana. O cowboy preparou um espaço próximo ao fogo para que ela pudesse descansar sem ficar completamente exposta ao frio. Ele mesmo se posicionou de forma que pudesse vigiar a entrada, mantendo a mão no revólver próximo. Cada barulho do exterior os lembrava de que o perigo nunca estava longe, mas naquela noite, pelo menos, eles tinham um abrigo. Amanhã precisaremos seguir. Mas hoje podemos respirar um pouco. Disse ele, quase como uma promessa silenciosa. Ela assentiu, fechando os olhos, finalmente permitindo-se um breve instante de descanso. A dor ainda estava presente, mas havia algo mais, em algo que ela ainda não compreendia totalmente, confiança. Confiança em um homem que não apenas a resgatara da morte, mas que agora a tratava com dignidade, com respeito, como alguém que merecia sobreviver e ser ouvida. Enquanto o cowboy permanecia em vigília, olhando o fogo crepitar e o céu noturno salpicado de estrelas, ele pensou sobre a complexidade da vida e do destino. Aquela mulher não era apenas uma sobrevivente, era alguém que carregava consigo histórias que o mundo exterior jamais entenderia. E ele sabia que, a partir daquele momento, sua própria vida havia mudado para sempre. No silêncio da floresta, entre sombras e luzes do fogo, os dois permaneceram ali, ligados não por palavras, mas pela necessidade de sobreviver, pela dor compartilhada e pelo respeito silencioso que começava a crescer entre eles. A cabana isolada era mais do que abrigo físico, era um espaço onde o passado podia ser compartilhado, mesmo que parcialmente, e onde a confiança começava a florescer, lenta, mas inevitavelmente. E assim, naquela noite tranquila, entre o frio da floresta e o calor do fogo, a mulher Apache e o cowboy começaram a construir uma ligação que seria testada nos dias seguintes, mas que, naquele momento, era suficiente para manter vivos o corpo e o espírito de ambos. O sol despontava timidamente no horizonte quando o cowboy percebeu a primeira indicação de que não estavam sozinhos. Pegadas recentes no solo úmido do riacho, marcas de ferraduras pesadas e pegadas humanas que não pertenciam a ele ou à mulher indicavam que os perseguidores haviam se aproximado durante a madrugada. O coração dele apertou, não por medo, mas por responsabilidade. Ela ainda estava frágil, e qualquer distração poderia custar caro. Eles estão próximos. Disse ele, a voz baixa, firme. Precisamos nos preparar. Ela ergueu os olhos para ele, visivelmente tensa. A noite de descanso havia dado algum alívio, mas não apagara o medo que permanecia pulsando em suas veias. O cowboy vasculhou o perímetro ao redor da cabana improvisada. Ramos secos, arbustos e pedras foram rapidamente transformados em pontos de cobertura. Ele verificou suas armas, garantindo que os revólveres estivessem carregados e ao alcance das mãos. Cada movimento era meticuloso, cada decisão tomada para manter a mulher a salvo. Fique atrás de mim, e ordenou, oferecendo-lhe uma posição estratégica, longe do alcance direto da entrada. Não se mova até eu dizer. Ela assentiu, apesar da ansiedade clara em seu olhar. A presença dele, firme e decidida, dava-lhe uma sensação de segurança que ela não sentia há muito tempo. Pela primeira vez, não era apenas força física que ele exibia, mas também uma moralidade inabalável, e ele não arriscaria a sua vida sem necessidade, mas jamais a deixaria sozinha para enfrentar o perigo. O som dos cascos começou a ecoar pelo vale próximo. Bandidos montados surgiram entre as árvores, cavalos relinchando, armas prontas. O cowboy ergueu o revólver, atento a cada detalhe. Um dos homens apontou para a cabana, e os disparos começaram. O som das balas cortando o ar,
o estampido das armas ecoando entre as árvores, tudo transformava o local em um cenário de caos. O cowboy disparava com precisão, acertando o ombro de um dos inimigos que tentou se aproximar por trás de uma árvore. A mulher se encolheu, mas não gritou, o medo ainda estava presente, mas a confiança em seu protetor crescia a cada instante. Ele inclinou-se, protegendo-a com seu corpo enquanto devolvia os tiros. Os bandidos recuaram momentaneamente, mas logo avançaram novamente. Um deles tentou flanquear o local, e o cowboy se movimentou rapidamente, usando pedras e troncos como cobertura. A ação era intensa, quase coreografada pela necessidade de sobreviver. Cada segundo era crucial, cada respiração, cada disparo, uma batalha entre a vida e a morte. Em meio ao combate, ele percebeu algo que fez seu coração apertar: a mulher não estava paralisada pelo medo. Ela observava atentamente, aprendendo, absorvendo, pronta para reagir se necessário. A coragem dela, mesmo em meio à vulnerabilidade, era impressionante. Ele sentiu uma onda de admiração silenciosa, mas não havia tempo para isso. Um disparo rasgou o ar próximo demais, arrancando um grito da mulher. Ele inclinou-se sobre ela, cobrindo-a, e devolveu o tiro rapidamente, derrubando o inimigo que ameaçava sua segurança. Ela respirou fundo, ainda tremendo, mas olhou para ele com um olhar que misturava medo e reconhecimento. Pela primeira vez, a força dele não era apenas física, era também a proteção que ela sentia, a moralidade que ela percebia no seu compromisso em mantê-la viva. "Está tudo bem", disse ele entre tiros, a voz firme e segura. "Eu não vou deixá-los chegar até você." Ela assentiu, engolindo o medo, mas confiando nele. Essa confiança, ainda que tênue, crescia com cada instante em que ele a mantinha a salvo. Ela começou a enxergar nele algo que ia além da força, um código de honra, uma determinação moral que a fazia sentir que, mesmo em meio ao caos, havia segurança. O combate continuou, intenso e implacável. As árvores e rochas forneciam cobertura, mas o perigo era constante. Um inimigo tentou se aproximar sorrateiramente pelo flanco direito, e o cowboy o detectou apenas a tempo. Um tiro certeiro acertou o braço do homem, que caiu com um grito de dor. Cada disparo era um lembrete cruel de que a morte espreitava a cada instante. Quando o último dos bandidos recuou, percebendo que não conseguiriam tomar vantagem, o cowboy permaneceu alerta, observando a floresta em silêncio. Seu corpo estava tensionado, os músculos rígidos, o coração acelerado, mas havia uma sensação de triunfo silencioso. Ele havia protegido a mulher, mais uma vez, e isso reforçava a confiança mútua que começava a surgir entre eles. Ela finalmente falou, a voz ainda trêmula, mas carregada de emoção. Você realmente não vai me abandonar, não é?" Ele olhou para ela, firme, sem hesitar. "Nunca. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai te machucar." Sua resposta não era apenas uma promessa, era uma afirmação de sua moralidade, sua dedicação e sua coragem. O silêncio caiu sobre a cabana, preenchido apenas pelo som distante de folhas sendo movidas pelo vento e pelo riacho próximo. Ela se aproximou, tímida, e deixou que ele limpasse pequenas feridas que o combate havia agravado. O contato físico era mínimo, mas carregado de confiança crescente. Cada gesto dele reforçava a certeza de que ele não a via apenas como alguém a ser protegida, mas como uma pessoa digna de cuidado e respeito. Quando a noite voltou a cair, eles permaneceram dentro da cabana, atentos a qualquer som que indicasse a presença de inimigos. A tensão física diminuíra, mas a tensão emocional permanecia. Eles não precisavam de palavras constantes, a experiência compartilhada falava por si. A mulher agora entendia que havia algo mais no cowboy do que força bruta, havia proteção, honra e uma moralidade que ela ainda não tinha encontrado em muitos outros homens. E, naquele instante, enquanto observava o fogo crepitar e lançava sombras dançantes pelas paredes da cabana, ele percebeu que o vínculo entre eles estava se fortalecendo. Não era amor ainda, nem mesmo afeição plena, mas uma conexão essencial para a sobrevivência, confiança, respeito e a certeza de que, mesmo em meio ao perigo, não estavam sozinhos. A noite avançava, e os ecos do combate ainda pareciam reverberar nas árvores. Mas dentro da cabana,
havia um espaço silencioso, onde o medo e a coragem se misturavam, e onde ambos aprendiam a depender um do outro, não apenas para sobreviver, mas para manter a dignidade e a humanidade em um mundo brutal. O cowboy olhou para a mulher, sentindo uma determinação silenciosa se formar dentro dele. Ele não sabia quanto tempo duraria aquela paz temporária, mas sabia que faria de tudo para protegê-la, custasse o que custasse. E, pela primeira vez, percebeu que aquela proteção não era apenas uma obrigação, era algo que ele queria oferecer, algo que ele sentia em cada fibra de seu ser. Na escuridão da floresta, entre árvores e o som distante do riacho, ambos entenderam uma verdade simples, mas profunda, e em um mundo cheio de violência e traição, a confiança e a proteção mútua eram tão vitais quanto o ar que respiravam. E aquele vínculo recém-formado seria testado muitas vezes, nos dias e noites que ainda estavam por vir. A floresta parecia sussurrar segredos naquela manhã cinzenta. O orvalho ainda cobria as folhas, e o ar frio carregava o aroma úmido da terra e da madeira. O cowboy e a mulher Apache haviam se refugiado atrás de um grupo de rochas altas, próximas a um riacho raso, observando o caminho à frente para garantir que nenhum inimigo os encontrasse. O silêncio era pesado, mas necessário. Cada movimento podia significar a diferença entre a vida e a morte. Ela se manteve próxima a ele, os joelhos dobrados, o corpo contra a parede de pedra. O frio da manhã fazia-a tremer, e ele percebeu. Sem dizer palavra, retirou um cobertor fino de sua mochila e o estendeu, oferecendo metade a ela. Ela hesitou, mas acabou aceitando, enrolando-se de forma instintiva. A proximidade do corpo dele, mesmo em silêncio, provocou um turbilhão de sensações desconhecidas para ela. Medo, gratidão e algo mais, indefinível, misturavam-se em seu peito. O frio vai te derrubar se ficarmos muito tempo aqui. Disse ele calmamente, observando o movimento dela com atenção. Fique aquecida, mas não se aproxime demais de mim. Ela lançou-lhe um olhar desconfiado, quase desafiador, antes de se enrolar no cobertor. Cada gesto dele transmitia cuidado, mas também respeito por seus limites. Ela ainda era desconfiada, e cada momento de proximidade forçada provocava uma tensão quase insuportável, uma mistura de medo e atração que ela ainda não compreendia. Enquanto se aqueciam, ele examinou novamente os ferimentos dela, limpando cuidadosamente os cortes e trocando os curativos que haviam sido desgastados pelo sono inquieto. Cada toque era mínimo, meticuloso, mas inevitavelmente íntimo. Ela desviava o olhar, sentindo uma mistura de vergonha, gratidão e um sentimento novo, confuso, que nunca havia sentido por outro homem. Você e não precisa fazer isso, e murmurou ela, a voz trêmula, mas carregada de emoção. Preciso. Ele respondeu, firme, mas sem olhar para ela diretamente. Eu não posso deixar você se machucar mais. Não quando posso impedir. O silêncio caiu entre eles, denso e carregado. A tensão não era apenas física, era emocional. Cada respiração, cada toque mínimo, cada gesto de cuidado carregava um peso silencioso que nenhum dos dois conseguia ignorar. A proximidade forçada começava a dissolver barreiras, mas também a criar novos dilemas. Ela começou a observar os detalhes dele, e a firmeza das mãos, a determinação nos olhos, o jeito como falava baixo e atento. Por mais que tentasse negar, algo em seu interior a fazia se aproximar emocionalmente, mesmo enquanto a lógica dizia para manter distância. A atração surgia não apenas da proximidade física, mas da percepção de moralidade e força que ele representava. Ele era alguém que podia protegê-la, mas que também respeitava seus limites, algo raro em sua vida de medo e sobrevivência constante. Ele, por sua vez, sentia o mesmo conflito. Cada vez que os olhares se cruzavam, cada vez que suas mãos tocavam minimamente para ajustar um curativo ou oferecer proteção, sentia uma onda de desejo misturada com respeito. Ele sabia que não podia forçar nada, que qualquer movimento imprudente poderia quebrar a confiança que lentamente se formava. Sua cultura, seus códigos de honra e seu respeito pela mulher, especialmente considerando seu trauma e origem Apache, impediam qualquer ação impulsiva. A tensão cresceu ainda mais quando um movimento súbito entre as árvores os fez congelar. O vento trouxe o som distante de folhas sendo pisadas, e ambos se encolheram,
colados um ao outro por reflexo instintivo. Por um instante, o corpo dela tocou o dele mais do que o necessário, e nenhum dos dois se afastou imediatamente. O coração dele acelerou, consciente da linha tênue entre proteção e desejo, enquanto ela, embora assustada, sentiu um calor estranho e inquietante se espalhar pelo corpo. É só um animal, disse ele, tentando manter a voz firme, mas sabendo que suas palavras não podiam apagar a eletricidade que o toque involuntário havia criado. Ela assentiu, respirando fundo, tentando afastar o sentimento que surgira, mas não conseguia negar que sua presença ali, próxima, dava-lhe conforto e segurança. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sentir algo além do medo. Mas o dilema moral permanecia: confiar em alguém significava se abrir emocionalmente, e ela não podia se dar ao luxo de se machucar novamente. Enquanto o dia avançava lentamente, eles continuaram a se ocultar, dividindo o cobertor, compartilhando silenciosamente a água e pequenas porções de alimento. Cada gesto era carregado de significados que iam além da sobrevivência: cuidado, respeito, atenção. Cada contato físico, por menor que fosse, era um teste silencioso, um primeiro passo em direção a uma intimidade que nenhum deles sabia ainda como definir. A mulher finalmente rompeu o silêncio, a voz baixa e hesitante. Você e sempre foi assim? Sempre protegeu quem precisava, mesmo arriscando a própria vida? Ele olhou para ela, hesitando, refletindo sobre o passado, sobre todas as vezes que havia se colocado em perigo por outros, e respondeu com sinceridade: não sempre. Mas aprendi que proteger alguém pode ser mais importante do que qualquer outra coisa. Especialmente quando essa pessoa não pode se proteger sozinha. Ela desviou o olhar, absorvendo a sinceridade em suas palavras. Pela primeira vez, sentiu que não estava apenas sendo protegida fisicamente, mas que havia alguém que a via como humana, digna de cuidado, mesmo depois de tudo que havia passado. A admiração e a confiança começaram a crescer lentamente, mesmo que ela lutasse contra a atração que surgia a cada gesto dele. O dia começou a ceder à tarde, e o frio voltou a se intensificar. Ele ajustou o cobertor ao redor dela novamente, e desta vez, seus dedos se tocaram levemente. Ambos congelaram por um instante, cientes do efeito daquele contato. Mas nenhum se afastou imediatamente. Era um silêncio carregado de significado, desejo, respeito, confiança e dilema moral misturados em um único momento. Eles permaneceram assim, escondidos da vista do mundo, mas cada vez mais conscientes do vínculo que estava crescendo entre eles. Um vínculo que não era apenas de sobrevivência, mas de conexão emocional. Ela começava a enxergar nele não apenas força física, mas proteção, honra e moralidade. Ele, por sua vez, sentia um desejo reprimido, equilibrado pelo respeito e pelo código que seguia, sabendo que qualquer passo em falso poderia destruir a confiança que tanto custava ganhar. E assim, naquela tarde cinzenta, entre árvores, rochas e o murmúrio do riacho, eles descobriram algo essencial: a intimidade não precisava de palavras, nem de declarações ousadas. Cada gesto silencioso, cada olhar furtivo, cada toque mínimo carregava significados profundos. O perigo externo ainda os cercava, mas o verdadeiro desafio, naquele momento, era navegar a tensão emocional que crescia entre eles, entre desejo e respeito, confiança e medo. A aproximação e a confusão do sentimento eram inevitáveis, e ambos sabiam disso. Mas, pelo menos por agora, aquele refúgio temporário era suficiente para que se permitissem sentir, ainda que cautelosamente, a complexidade de emoções que a vida no deserto e os perigos do mundo exterior nunca lhes permitiram experimentar antes. O céu começava a escurecer quando o cowboy percebeu sinais sutis de traição. Pegadas frescas se misturavam aos rastros que conhecia, e o cheiro de fumaça distante denunciava que alguém havia passado ali sem que ele percebesse. Um frio percorreu sua espinha, e nem todos os aliados eram confiáveis. Ele se aproximou da mulher Apache, que se mantinha alerta, os olhos negros brilhando na penumbra da cabana improvisada entre as rochas. Ele não queria preocupá-la, mas sabia que precisaria ser direto. Alguém nos segue, mas não é apenas um inimigo comum, disse, a voz carregada de tensão. Temos um traidor entre os nossos ou alguém que se escondeu demais. Ela franziu o senho,
sentindo novamente a vulnerabilidade de depender dele, mas também a raiva e o medo de ser manipulada. Por um instante, seu instinto dizia para fugir, desaparecer no deserto, e assim evitar ser usada como moeda de troca ou presa de guerra. Mas a confiança que começava a nascer nele pesava contra essa decisão. Eles saíram da cabana com cautela, mantendo-se escondidos entre as árvores e arbustos. Os passos de homens se aproximavam, pesados e decididos. O cowboy sinalizou para que ela se abaixasse, cobrindo-a com o corpo enquanto avaliava a situação. Entre os perseguidores, ele reconheceu um rosto familiar, um antigo aliado que, por ganância ou medo, agora trabalhava para os caçadores de recompensas que os perseguiam. Não pode ser, murmurou ele entre dentes cerrados. Alguém em quem confiei, traindo tudo. A mulher o observou, apreensiva, sentindo o peso da situação. O traidor era mais do que um problema físico, representava a ameaça de perder tudo o que conquistaram juntos, incluindo a confiança que ela depositava nele. O cowboy respirou fundo, percebendo que cada decisão podia determinar não apenas a sobrevivência, mas também o futuro deles. Quando o traidor finalmente os confrontou, erguendo a arma e apontando diretamente para a mulher, o cowboy reagiu instintivamente. Um tiro certeiro atingiu a arma do inimigo, derrubando-a antes que pudesse disparar, mas a tensão aumentou. O traidor não hesitou em tentar capturá-la ou usá-la como barganha, e a mulher sentiu o peso do perigo mais do que nunca. "Fique atrás de mim!" gritou o cowboy, posicionando-se entre ela e o inimigo. Ela obedeceu, sentindo a mão dele sobre seus ombros, firme e protetora. Pela primeira vez, a atração que antes era confusa se misturava com medo genuíno, e ela percebeu que depender dele era inevitável. Mas o dilema também surgia, fugir poderia salvá-la fisicamente, mas talvez os separasse para sempre. O traidor tentou negociar, usando ameaças e mentiras, tentando convencê-la a se afastar do cowboy ou oferecer-se como pagamento para salvar a própria vida. Cada palavra dele era como uma lâmina cortando o ar, uma pressão implacável sobre a mulher que agora sentia a necessidade de decidir rapidamente. Ela hesitou, os olhos cheios de dúvida, medo e raiva. Mas ao olhar para o cowboy, percebeu algo que a fez endurecer o coração e ele não recuava, ele não negociava, ele não a via como moeda de troca. Ele a via como alguém que merecia ser protegida, alguém que tinha direito à vida e à dignidade. A confiança que havia começado a se formar floresceu naquele instante de crise. "Não vou te deixar", disse o cowboy, firme, a voz carregada de autoridade e emoção. "Nem hoje, nem nunca." O traidor hesitou, percebendo que o vínculo entre eles era mais forte do que poderia manipular. Ele disparou, mas o cowboy reagiu rápido, derrubando-o novamente antes que pudesse atingir a mulher. Cada movimento era calculado, cada respiração pesada de adrenalina. O perigo físico se misturava ao emocional, criando um clímax onde tudo que haviam construído estava em jogo. A mulher respirou fundo, sentindo as mãos dele ainda firmes sobre os ombros dela, protegendo-a. Pela primeira vez, não havia dúvida, ele estava disposto a arriscar a própria vida por ela, e ela sabia que precisava confiar completamente. A tensão entre eles não era mais apenas física ou emocional, era a certeza de que, juntos, podiam enfrentar qualquer traição ou ameaça. Quando o traidor finalmente foi neutralizado, o cowboy manteve a arma erguida por alguns segundos, certificando-se de que não havia mais perigo imediato. Ele respirou fundo, e só então se permitiu olhar para a mulher, que ainda estava tensa, mas agora com um brilho diferente nos olhos, reconhecimento, confiança e algo mais profundo. "Você está bem?" perguntou ele, a voz baixa, quase trêmula, refletindo o alívio e a intensidade do momento. Ela assentiu, respirando fundo, sentindo o coração ainda acelerado. Pela primeira vez, não havia medo puro e havia confiança. E com essa confiança, veio a compreensão de que ele não era apenas um protetor físico, mas alguém em quem ela podia se apoiar emocionalmente, alguém que respeitava sua força, sua história e sua dignidade. Eles permaneceram em silêncio por alguns instantes, apenas absorvendo a intensidade do que havia acontecido. O perigo físico havia passado, mas o peso emocional ainda pairava no ar. Cada olhar, cada gesto compartilhado carregava significados que iam além da sobrevivência.
O vínculo entre eles, testado pela traição e pelo risco de perda, tinha se solidificado de maneira irrevogável. Não importa o que aconteça, disse o cowboy finalmente, a voz firme, eu não vou deixar que ninguém te leve de mim. Ela olhou para ele, sentindo novamente a mistura de medo, gratidão e uma atração crescente que agora não podia mais negar. Pela primeira vez, a vida parecia oferecer algo mais do que apenas luta e sobrevivência. Havia a possibilidade de confiança verdadeira, de conexão e, talvez, de algo que ela ainda não ousava nomear. A noite caiu novamente sobre a floresta, e eles permaneceram próximos, prontos para qualquer eventualidade. O perigo havia testado a força física e a coragem deles, mas também havia testado o vínculo emocional. E naquele momento, ambos entenderam que, independentemente do que viesse, não seriam separados facilmente, e nem pelo deserto, nem pelos homens traiçoeiros, nem pelas circunstâncias impiedosas que a vida no Velho Oeste impunha. O cowboy olhou para a mulher Apache, o fogo de vigilância e tensão ainda nos olhos, e percebeu que a ligação entre eles tinha ultrapassado o mero instinto de sobrevivência. Era algo mais profundo, algo que exigia coragem, respeito e compromisso. E ela, apesar de seu passado cheio de dor e perdas, começou a aceitar que confiar nele podia ser a primeira escolha verdadeira que fazia em anos. E assim, entre sombras, árvores e o som distante do riacho, eles permaneceram juntos, ligados pelo perigo, pela confiança e por algo que nem o traidor mais ardiloso poderia quebrar, a determinação silenciosa de proteger um ao outro, custasse o que custasse. O sol despontava sobre o deserto, tingindo de dourado o horizonte e refletindo nas rochas escarpadas como brasas acesas. O cowboy cavalgava rapidamente, conduzindo a mulher Apache ao longo de um desfiladeiro estreito, consciente de que os inimigos que haviam sobrevivido à traição ainda os perseguiam. Cada passo dos cavalos levantava nuvens de poeira, e o vento carregava o cheiro do perigo iminente. Ele sabia que aquela seria a última chance de pôr um ponto final à perseguição. "Aguente firme!" gritou ele, enquanto desviava de um tronco caído que bloqueava o caminho. "Não podemos parar agora." Ela se agarrou à cintura dele, sentindo o peso de cada movimento, mas também uma confiança crescente. Nos últimos dias, entre medo, perseguição e momentos de intimidade forçada, havia surgido algo mais do que sobrevivência. Ela confiava nele, totalmente. Pela primeira vez, sentia que podia depender de alguém não apenas para proteção física, mas também para cuidar de sua alma ferida. O desfiladeiro se estreitou ainda mais, criando uma armadilha natural para quem os perseguia. O cowboy sabia que precisava usar o terreno a seu favor. Ele desacelerou ligeiramente, avaliando os movimentos dos inimigos que avançavam atrás deles. Cada segundo era vital, cada decisão podia salvar ou custar vidas. "Prepare-se", disse ele, a voz baixa, carregada de determinação. "Se eu te pedir para correr, você não hesita. Confie em mim." Ela assentiu, o coração acelerado, mas sem medo de seguir a orientação dele. A confiança que havia crescido entre eles nos últimos dias era agora uma âncora em meio ao caos, algo que a fazia sentir que poderia enfrentar qualquer perigo. Quando os inimigos finalmente alcançaram o desfiladeiro, o cowboy reagiu com precisão. Ele disparava de cima da cela, atingindo dois homens que tentavam flanquear pelo lado direito. A mulher sentiu o impacto dos tiros próximos, mas não mais paralisada pelo medo, agora havia coragem e confiança, porque sabia que ele a protegeria. "Corra!" gritou ele, quando percebeu que um grupo tentava bloqueá-los pelo fundo do desfiladeiro. Ela obedecera sem hesitar, os pés mal tocando o chão em alguns saltos perigosos entre pedras e areia. Ele permaneceu atrás, cobrindo cada passo, desviando de tiros e enfrentando os inimigos com habilidade e coragem. A batalha era intensa, e cada movimento do cowboy demonstrava não apenas força física, mas estratégia e inteligência, qualidades que a mulher admirava profundamente. Em um momento crítico, um dos homens conseguiu se aproximar sorrateiramente, arma em punho, mirando-a. O cowboy reagiu instintivamente, empurrando-a para fora do alcance da bala, sentindo o impacto do projétil perfurar a madeira de uma rocha próxima. Ele virou-se rapidamente, derrubando o inimigo com um tiro certeiro. Ela, segura atrás dele,
sentiu pela primeira vez a total confiança de que nada poderia feri-la enquanto ele estivesse ali. O desfiladeiro se tornou um campo de estratégia, onde cada pedra, cada curva e cada sombra era utilizada para despistar e derrotar os inimigos. Finalmente, os perseguidores, percebendo que não conseguiriam capturá-los vivos, recuaram, deixando-os respirar e alcançar uma pequena clareira próxima a um riacho. O cowboy desmontou, respirando pesadamente, ainda atento a qualquer sinal de perigo. Ela correu até ele, os joelhos ainda tremendo, mas o corpo relaxado ao sentir que estavam finalmente seguros. Pela primeira vez em dias, não havia tiros, gritos ou passos de inimigos. Apenas o som do riacho e o silêncio do deserto se espalhando ao redor. "Você está bem?" perguntou ele, ainda segurando o revólver, mas com os olhos agora voltados para ela. Ela assentiu, respirando fundo. A adrenalina ainda corria em suas veias, mas havia algo mais, e alívio, gratidão e uma emoção que ela ainda não conseguia nomear completamente. Olhando para ele, percebeu o quanto havia aprendido a confiar, a depender e até admirar aquele homem que a protegera sem jamais tratá-la como frágil. Eles permaneceram ali por alguns minutos, absorvendo a quietude e a sensação de vitória. E então, algo mudou. Ele a olhou diretamente nos olhos, e a intensidade do momento fez seu coração acelerar de uma maneira diferente. A batalha externa havia terminado, mas agora uma decisão ainda maior precisava ser tomada: o que fariam com o vínculo que cresceu entre eles? "Eu sei que você pode ir", e disse ele, com a voz baixa, quase trêmula. "Você pode escolher sua liberdade, desaparecer no mundo que ainda existe lá fora." Mas, ele respirou fundo, olhando para ela com sinceridade: "Eu não posso deixar que vá sozinha, não depois de tudo." Ela sentiu o peso da escolha. Ela sempre viveu fugindo, confiando apenas em si mesma, mas agora havia alguém que não apenas a protegera, mas que parecia entender sua dor, respeitar sua força e valorizar sua existência. A liberdade oferecida era tentadora, mas a proximidade dele, a confiança construída e a admiração silenciosa que sentia por ele faziam seu coração vacilar. "E se eu escolher ficar?" perguntou ela, a voz trêmula, carregada de emoção contida. Ele sorriu levemente, os olhos brilhando com uma mistura de alívio, ternura e algo que ela ainda não podia definir completamente. "Então estaremos juntos. Não como salvadores ou sobreviventes, mas como..." Ele parou, procurando as palavras certas, como alguém que escolheu estar ao lado do outro, apesar de tudo. Ela respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Pela primeira vez, não era apenas medo ou sobrevivência, havia algo mais, algo que se aproximava do que nunca imaginara sentir: confiança plena e uma atração profunda, entrelaçada com respeito e reconhecimento mútuo. Ele se aproximou devagar, medindo cada passo para não assustá-la. Quando finalmente chegou perto, seus olhares se encontraram, e o mundo ao redor parecia desaparecer. O perigo, o deserto, a batalha, tudo se tornou secundário diante da intensidade daquele momento. Começou ele, mas pausou, respirando fundo. "Eu sinto algo por você. Algo que vai além de proteção, medo ou dever. Me importo mais do que devia, talvez. Mas não posso mais esconder." Ela sentiu um calor subir pelo corpo, misturando medo, ansiedade e desejo contido. Pela primeira vez, não havia barreira entre eles, exceto a que cada um impunha por respeito e cautela. Mas naquele instante, o silêncio, os olhares e a respiração compartilhada falavam mais do que qualquer palavra. "Eu também", murmurou ela, quase inaudível, mas suficiente para que ele a ouvisse. "Eu confio em você." Contudo, ele estendeu a mão, delicadamente, e ela colocou a sua na dele. O toque foi mínimo, mas carregado de significado, compromisso silencioso, reconhecimento da confiança e o início de algo que poderia se tornar muito mais do que simples sobrevivência. O sol continuava subindo, iluminando o deserto com tons quentes, como se abençoasse aquela escolha. Pela primeira vez, ambos sentiram que poderiam escolher não apenas a sobrevivência, mas também a vida que desejavam e juntos. "Então, não há mais caminhos separados", disse ele, com um sorriso leve, segurando a mão dela com firmeza. "Estamos juntos,
aconteça o que acontecer. Ela sorriu de volta, sentindo uma mistura de alívio, felicidade e algo que se aproximava de paz. Pela primeira vez em muito tempo, não precisava fugir, não precisava se proteger sozinha. Ele estava ali, e ela sabia que podia confiar, totalmente. O cowboy puxou-a para perto, mantendo o olhar fixo nos olhos dela, e pela primeira vez permitiu-se um gesto simples, mas profundo, um abraço firme, carregado de proteção, carinho e promessa silenciosa de que não a deixaria jamais. Ela, ainda trêmula, apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo-se segura, finalmente capaz de respirar sem medo. Naquele momento, entre o deserto dourado e o riacho cristalino, eles não eram mais apenas sobreviventes, ou protetor e protegida. Eram parceiros, escolhidos um pelo outro, prontos para enfrentar o que viesse, e juntos. O perigo externo havia passado, mas o vínculo que cresceram através de desafios, traições e batalhas agora se tornava algo inquebrável. E assim, enquanto o sol iluminava o deserto e os ventos carregavam o aroma da terra quente, o cowboy e a mulher Apache deram o primeiro passo consciente para uma vida compartilhada e não mais separados pelo medo, pelo trauma ou pela desconfiança, mas unidos pela escolha, confiança e sentimentos que nenhum deserto ou perseguidor poderia destruir. O pôr do sol tingia o céu de laranja e púrpura, refletindo nas colinas e nos campos recém-arados da fazenda que o cowboy havia reconstruído. Cada tábua assentada, cada pedra colocada, cada centímetro de terra cultivada era um testemunho da perseverança e da determinação que definiram os últimos meses de suas vidas. Ele olhou para a mulher Apache, agora ao seu lado, observando juntos o horizonte do oeste, e sentiu uma paz que há muito não conhecia. Nunca pensei que poderia haver um dia assim, disse ela, a voz baixa, mas cheia de emoção. Depois de tudo, isso parece impossível. Ele sorriu, respirando o ar fresco e morno do final da tarde. Nada é impossível quando se tem coragem, e alguém ao seu lado que acredita em você. Respondeu ele, sem precisar explicar mais. Nos meses que se seguiram à fuga e à batalha final, eles reconstruíram não apenas a fazenda, mas também a própria vida. O lugar antes silencioso e abandonado agora era preenchido pelo som de passos, risos e atividades que marcavam uma existência que antes parecia impossível. O cowboy ensinava a mulher a manejar pequenas ferramentas, enquanto ela, com paciência e habilidade, contribuía com os cuidados das plantações e dos animais. Cada tarefa compartilhada fortalecia não apenas a produção, mas também o vínculo entre eles. Eles ainda se protegiam do mundo exterior, mas agora a sobrevivência não era apenas física, era emocional. A confiança, a intimidade e o respeito que surgiram durante os dias de fuga e batalha se transformaram em momentos de ternura. Ela aprendeu a sorrir sem medo, a se sentir segura não por reflexo, mas por escolha, e ele aprendeu a expressar cuidado e afeto sem palavras grandiosas, mas com gestos simples e consistentes. Certa manhã, enquanto ele consertava uma cerca próxima ao curral, ela se aproximou com um cesto de frutas. O sol refletia nas madeiras recém-pintadas, criando um brilho dourado que iluminava cada detalhe. Ela ofereceu o cesto, e ele ergueu os olhos, sorrindo. Sempre trazendo vida para este lugar, não é? Disse ele, recebendo as frutas com gratidão. Ela sorriu de volta, os olhos negros brilhando de alegria e cumplicidade. Pela primeira vez, não havia medo ou desconfiança, apenas conexão genuína. E naquele instante, cada momento de luta, cada escolha difícil e cada gesto de coragem parecia justificar-se completamente. Nos dias seguintes, eles começaram a interagir com a comunidade local. Alguns moradores observavam com curiosidade e desconfiança, outros com admiração pelo cowboy que havia retornado das batalhas e pela mulher que sobreviveu com coragem e dignidade. Com o tempo, sua reputação de honestidade, coragem e compaixão abriu portas para amizade e respeito. Eles se integraram lentamente, mas de maneira sólida, construindo uma vida que combinava segurança, liberdade e reconhecimento. Entre os trabalhos diários, surgiam momentos de ternura e intimidade, ela ajudava-o a alimentar os cavalos, ele ajustava cuidadosamente o chapéu dela sob o sol forte, eles compartilhavam refeições simples à sombra das árvores, conversando sobre sonhos, lembranças, e às vezes, sobre o futuro que agora poderiam ter juntos. Cada sorriso, cada gesto,
cada olhar carregava a memória de dias sombrios, mas também a esperança de dias melhores. O cowboy, que sempre se considerará apenas um homem de ação e sobrevivência, descobriu a beleza da paciência e do cuidado. Ele aprendeu que proteger alguém não significava apenas empunhar armas ou lutar contra inimigos, mas também estar presente, ouvir e compreender. E a mulher Apache, que antes desconfiava de qualquer bondade masculina, descobriu que confiar e se permitir sentir poderia ser libertador. Certa tarde, enquanto observavam o pôr do sol refletindo nas colinas, ela se aproximou dele e segurou sua mão, um gesto que carregava força de confiança, gratidão e amor silencioso. Nunca imaginei que poderia, começou ela, mas parou, engolindo a emoção. Ser feliz assim, depois de tudo. Ele apertou a mão dela suavemente, olhando nos olhos dela, sentindo a profundidade das palavras não ditas. A vida nos coloca diante de escolhas impossíveis, disse ele, a voz firme e suave, e mais a coragem e a compaixão podem mudar destinos. E você, com sua força e dignidade, me mostrou que existe algo mais do que sobreviver, e existe viver de verdade. Ela sorriu, finalmente permitindo-se relaxar totalmente. Pela primeira vez, não havia medo do mundo exterior, apenas o conforto de estar ao lado de alguém que se importava profundamente com ela. O cowboy a envolveu em um abraço terno, seguro, mas carregado de emoção, e ela correspondeu, sentindo que cada batalha, cada perda e cada risco tinham valido a pena para chegar àquele momento. Nos dias seguintes, eles continuaram a reconstruir a fazenda e a própria vida, integrando-se à comunidade, ajudando vizinhos, criando animais e cultivando a terra. A rotina simples e o trabalho compartilhado transformaram o medo e a dor do passado em esperança e propósito. Cada pôr do sol, cada respiração profunda entre árvores e colinas se tornou uma celebração silenciosa da sobrevivência, da coragem e do amor inesperado que surgiram em meio ao caos. O cowboy, sentado ao lado dela em um tronco próximo ao rio, refletiu sobre tudo que haviam passado. A vida no oeste era dura, implacável, cheia de escolhas impossíveis, mas agora havia algo que transcendera a luta, confiança, amor e uma vida que eles escolheram construir juntos. Olhe para isso, e disse ele, apontando para o horizonte dourado. Tudo isso, nós conquistamos juntos. Ela assentiu, sentindo novamente a mão dele apertar a sua, não apenas por proteção, mas como um símbolo de cumplicidade, respeito e parceria. Pela primeira vez, ela percebeu que a coragem não era apenas enfrentar inimigos, mas também se permitir confiar, amar e viver plenamente. Enquanto o sol desaparecia lentamente no horizonte, o cowboy olhou diretamente para o leitor, a voz carregada de sinceridade e emoção, quase quebrando a quarta parede. A vida nos coloca diante de escolhas impossíveis, mas a coragem e a compaixão podem mudar destinos. Se essa história tocou seu coração, curta, comente suas emoções e inscreva-se para mais histórias do Velho Oeste. E, com isso, a câmera imaginária se afasta lentamente, mostrando o casal caminhando lado a lado, mãos entrelaçadas, o horizonte se expandindo à sua frente, simbolizando a liberdade, a esperança e a promessa de uma vida construída não apenas sobre sobrevivência, mas sobre amor, confiança e coragem. O deserto agora parecia menos hostil, o céu mais vasto e promissor. Cada pedra assentada na fazenda, cada planta cultivada e cada passo compartilhado entre os dois representava a vitória silenciosa sobre o passado, sobre a dor e sobre as perdas. Eles haviam encontrado algo raro e precioso, um novo começo, juntos, no coração do Velho Oeste. E assim, a história do cowboy e da mulher Apache chegava ao fim, não com despedida ou tragédia, mas com a certeza de que, mesmo em meio à brutalidade do mundo, coragem, compaixão e amor inesperado podem mudar destinos e transformar vidas. O vento soprava suavemente, carregando consigo o aroma da terra molhada, do feno recém-colhido e da promessa de dias melhores. A luz dourada do pôr do sol iluminava os rostos cansados, mas felizes, do casal que escolheu permanecer juntos. O Velho Oeste, severo e indomável, finalmente cedeu espaço para a vida, para a esperança e para o amor que floresceu entre dois corações marcados pelo passado, mas determinados a viver o presente e construir o futuro lado a lado. E assim, com o sol se pondo e a promessa de uma noite tranquila, a história se encerra. O cowboy e a mulher Apache encontraram, no meio do deserto e do caos, a liberdade de serem eles mesmos, a força de confiar e a coragem de amar.
E para aqueles que ouviram essa história, fica a lembrança de que, mesmo nos lugares mais áridos e perigosos, o amor e a compaixão podem florescer, transformando destinos e iluminando caminhos.